Boa noite, irmãos. Desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Os irmãos, por gentileza, pode esperar mais um pouquinho de pé. Estou brincando, pode sentar, irmãos. Amém. É claro que eu tenho consciência da hora, eu sei. Também sei me colocar no meu devido lugar. Sei que amanhã é dia de branco, como dizem os antigos. Então a minha pretensão neste momento, nessa oportunidade, é básica. É só deixar uma saudação para vocês. E eu penso que não vim aqui apenas para falar, mas eu vim aqui para ouvir o que eu precisava ouvir pela boca do meu irmão Pastor Paulo. Pastor Paulo, que, diga-se de passagem, temos um relacionamento bem linear em todos os sentidos, porque até para o mesmo time a gente torce. Somos palmeirenses. Não tem corintiano aqui não, né? Tem corintiano aqui, irmão? Calma, não é para quebrar nada. Calma. Só os corintianos levantam a mão bem alto. Só quem é corintiano fica com a mão levantada. No final eu quero expulsar esse mal da sua vida aqui. Faz uma... Vou pedir para o irmão da mesa de som que pode tirar o fundo para mim. Deixa sem fundo. Aí, melhor, porque minha voz já é fraquinha, ainda bota o fundo em cima, não dá para ouvir nada. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Moura. E eu me esforcei muito, bastante, para deixar o meu topete igual ao dele. Não consegui. E dei a ele uma sugestão aqui. Cadê ele? Aí. Eu dei uma sugestão para a gente levantar a maior oferta da história dos Gideões aqui em Suzano. A maior de todas. No próximo Gideões, de raspar esse topete dele, levantar uma oferta com esse cabelo dele. Vai ser forte, hein? Eu vou ser o primeiro a dar uma oferta. Deus abençoe essa simplicidade, né, Paulo? Com que ele trata cada um de nós. Pelo menos a mim, ele me trata com um respeito constrangedor. Um respeito desnecessário, porque afinal de contas, na verdade, ele é muito maior do que nós, é muito mais galardão do que nós. Então, pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe também, pastor Andréia, toda a sua família, viu? É um prazer grande. Também quero louvar Deus pela vida do Clay, que está aqui. Nós estivemos lá, né, no aniversário da igreja dele, na inauguração. Agora é pastor, hein? De tanta gente profetizar, o anjo desceu e tocou nele. Pastor Alexandre, missionária Késia, Deus abençoe. Todos os amados irmãos que aqui estão. Essa irmã aqui que é uma benção, fica de pé aqui, mulher de Deus, fica aqui de pé. Irmãos, essa irmã aqui, ela me viu começando a pregar em 2003. Eu tinha uma barba que vinha até aqui embaixo, ó. E um dia ela estava no culto comigo, me deram lá olha o varão aí, o esposo dela, ó. Ele apareceu, viu? Ele estava escondido, só porque eu chamei a senhora, ele veio. Vem aqui também, pastor, vem aqui também, pastor. Pode vir aqui.
Naquela época lá, eu tinha uma barbona, não sei se ela lembra. Alexandre, me deram um microfone para pregar, eu acho que o microfone era de fio, sabe, com fio. Acho que o fio estava descascado. Misericórdia, irmão. Na hora que eu botei o microfone na boca, minha barba grudou no microfone, irmão. Comecei a tomar um choque, os irmãos, aleluia, manda mais, manda mais. Estava sendo eletrocutado. Prazer grande revelar. Olha só isso, meu Deus. Joga isso fora, irmão, isso dá azar. Que coisa feia, olha o tamanho, 100 quilos eu tinha. Não dá isso na mão do Paulo não, que ele é gozador, pastor. Ele vai postar agora. Ele vai querer postar na rede social, joga isso para lá. Leva isso para lá, pastor. Foi um prazer, viu? Deus abençoe a alegria. Não dá não na mão dele. Pastor, não dá não na mão dele. Estou te pedindo em nome de Jesus, tá? Não, eu sei. Estou te pedindo em nome de Jesus. Deixa eu segurar aqui, no final eu lhe dou essa foto de volta. É mais segura. É uma alegria grande, viu? Deus abençoe vocês, viu, pastor? Deus abençoe o senhor, viu? Pensei que você ia me beijar. Não. Pensei que você ia me beijar. Ah, tá bom. Pensei que você ia me dar um beijo para falar do pão que você vai me dar ali. Não. Amém. Tá bom, obrigado. Aleluia. Moisés, gostei de ver a barba do Moisés ali. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho pensado muito nesses dias sobre qual é o propósito de Deus ter criado esse mundo. Será que Deus, na sua qualificação única de ser onipresente, onipotente, onisciente, será que Deus não saberia que este mundo daria errado como ele de fato deu? O mundo é uma tragédia. E se Deus sabia que o mundo seria tão trágico como é, então para que ele criou? Me parece, por sugestão, que Deus atentou para o mal. Para que Deus criou este mundo? E foi pensando sobre isso que eu cheguei à conclusão. E Deus criou o mundo para fazer dele a morada, a habitação do tempo. Não existe tempo fora deste mundo. Em todas as outras esferas de existência, não existe tempo. Tudo é eterno. Então Deus criou o mundo para fazer o tempo morar nele. Para Deus, que é eterno, existir ao mesmo tempo, no tempo e na eternidade. A gente entender isso melhor, todos nós aqui existimos agora, só no tempo, ninguém aqui existe na eternidade. Para a gente existir na eternidade, a gente tem que deixar de existir no tempo, morrer, e aí a gente vai para a eternidade. Deus não. Deus está agora na eternidade. E também aqui no nosso meio através do Espírito Santo. E o que é o tempo? Senão uma conspiração. O tempo conspira para transformar toda a realidade em uma ilusão. Por exemplo, isso aqui agora é uma realidade, mas daqui a 2 horas, essa realidade aqui já não vai mais existir. Senão no abstrato da nossa memória. Mas quem aqui não esteve, nunca conheceu essa realidade. Por isso, no fim da vida, Salomão define
que a vida é uma vaidade. Mas não é vaidade que as pessoas se confundem, que as pessoas se confundem tanto com vaidade, acham que vaidade é cabelo, é roupa. Isso não é vaidade. Vaidade é a ausência da humildade. Torru, a palavra lá do sábio Salomão, quer dizer vão. A vida é vã. É uma ilusão. E todos nós aqui sabemos que o tempo não é um, o tempo são três. Tempo é presente. Tempo foi passado, tempo será futuro. Por isso que nós que vivemos num tempo, somos vistos por três ângulos. Satanás, quando olha para mim, para você, para nós, ele só nos vê no passado, como éramos. Os humanos, quando olham para mim, para você, só nos vê no presente, como somos. Deus não. Deus nem nos vê como éramos, nem como somos. Deus nos vê como seremos, na estatura de varão e de varoa perfeita. Porque o tempo é o processo do propósito. E o alvo do divino é que o propósito que ele tem na nossa vida seja concluído. Nós humanos, nós mortais, por tendência, dividimos tudo, inclusive o tempo. Tempo para nós é milésimo, centésimo e segundo. Isso para nós é tempo. Tempo para nós é minuto, hora e dia. Tempo para nós é semana, quinzena e mês. Tempo para nós é bimestre, trimestre, semestre. Tempo para nós é ano, década, centenário. Tempo para nós é milênio. Deus não vê o tempo desse jeito. Tempo para Deus é dividido apenas em duas partes. A primeira parte do tempo Deus chama de dia. E a segunda parte do tempo Deus chama de noite. E o dia e a noite é uma mensagem que o divino está dando para nós. Porque o salmista chama tanto o dia quanto a noite de fase. E a vida é feita de fase. O salmista diz que a noite é a fase do choro. O choro pode durar uma noite. Mas não existe noite que dure para sempre. Então, a alegria virá pela manhã. Bem cedo. Existe fase de escuridão e de claridade. Por exemplo, agora é noite no Brasil, sim ou não? Eu lhe pergunto, é noite no mundo inteiro? Tem certeza? Alguém ficou em dúvida aí. Eu lhe pergunto, agora é noite no Japão? No Japão agora é o quê? Mas eu continuo lhe perguntando, será noite para sempre no Brasil, dia para sempre no Japão? Não. Daqui a pouquinho, vai ser claridade aqui, escuridão lá. Por um simples motivo. Porque se tem uma coisa que o mundo faz bem feito, é dar voltas. O mundo dá volta. Quem está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. Quem está embaixo hoje pode estar em cima amanhã, porque o mundo dá volta. Agora o mundo está girando. E a gente fala que estou sentindo a presença de Deus. A gente não sente nem o mundo girar, irmão. Não sente nem o cabelo crescer, nem a unha crescer e está sentindo a presença de Deus. De fato, somos insensíveis por natureza. Mas mesmo sem sentir, o mundo está girando. Mesmo sem sentir, Deus está trabalhando. E quando eu lembro do mundo girando, eu não vou tomar muito seu tempo,
nessa saudação básica, rasa, superficial, quando eu lembro do mundo girando, eu me lembro de um instrumento primitivo de transformação, chamado de moenda. Já viu a moenda, pastor? Moenda é um instrumento antigo, primitivo. Basicamente é um tronco, um eixo, preso a uma pedra, em cima uma travessa. A força de tração na travessa faz o eixo girar nele mesmo, igual o relógio, igual o mundo. E quando o eixo gira, ele gira a pedra também. E uma vez, qualquer coisa que a gente jogar na moenda, quando ela girar, por ela vai ser transformada. Um exemplo, uma laranja. Está vendo aqui uma laranja? Está vendo aqui uma laranja? Pela fé, irmão, pela fé. Amém. Uma laranja, está aqui, ó. Eu vou colocar essa laranja aqui, apóstolo Moura. E vou deixar ela aqui. O que vai acontecer com ela? Se eu deixar só a laranja aqui? Ela vai apodrecer e não vai servir para nada. Mas se eu pegar a laranja daqui e jogá-la numa prensa, numa moenda, ela vai ser amassada, vai ser moída, vai ser esmiuçada. E cada vez que a laranja for processada, dela será extraído algo mais precioso do que ela mesma: o suco. Quanto vale uma laranja? Eu te garanto, muito menos que o suco. Por que o suco vale mais do que a laranja? Porque o suco é resultado do processo. Uma azeitona, está vendo aqui uma azeitona? Ah, melhorou a visão, porque a azeitona é bem menor, hein? Se eu botar uma azeitona aqui, ou melhor, a azeitona não vale nada, vem na pizza, a gente joga fora. Se eu pegar uma azeitona e botar numa moenda, ela vai ser amassada, esmiuçada, moída. Cada vez que a azeitona for moída, dela vai ser extraído algo mais precioso do que ela mesma: o azeite. Todo mundo quer azeite, mas ninguém quer a moenda. Não é uma, duas vezes não que eu chego num lugar e alguém me diz: ô pastor, põe a mão aqui na minha cabeça, dá um pouco dessa unção para mim. E eu olho bem nos olhos e digo: é mesmo, irmão? Está com fé? Diz: estou, pastor. Aí eu falo: guti. Oh, coisa linda do papai. Acho que é fácil assim. Primeiro, que eu não posso dar o que não é meu. E segundo, toda unção é resultado de um processo. Quando eu olho para uma moenda como instrumento de transformação, eu me lembro da história do pequeno sol. Você já ouviu essa história, não já? O pequeno sol é chamado de Sansão na Bíblia. A Bíblia diz que os filisteus rasparam a cabeça de Sansão, descobriram qual era o segredo dele. Eu pergunto para os pregadores: qual era o segredo de Sansão? 1, 2, 3? Junto com ele, vai. 1, 2, 3. Mais forte. Mas tem que ser mais forte, tá? 1, 2, 3. Claro que não era o cabelo, não. Não, porque se cortasse a franja, ele continuava com mistério. O segredo de Sansão eram 7 tranças que ele tinha na cabeça. Era um candelabro virado de cabeça para baixo, derramando unção constantemente sobre ele. Os filisteus descobriram esse segredo e rasparam a cabeça dele.
Não obstante a isso, os filisteus também furaram os olhos de Sansão. Porém, os filisteus cometeram um grande equívoco, fatal. Porque os filisteus deveriam ter matado Sansão. Mas aí, em terceira instância, a Bíblia me faz entender que os filisteus subestimaram do Deus de Sansão. Eu vou dizer algo aqui. Deus pode até permitir rasparem as nossas cabeças, porque Deus não pode se responsabilizar pelos erros que são nossos. Deus pode até permitir que furem os nossos olhos, porque Deus não pode arcar com as consequências que são nossas. Mas tem uma coisa que Deus nunca vai permitir, é que alguém escarneça do Deus que a gente serve. Isso Deus não vai permitir. Então pegaram Sansão, e eu já estou perto de terminar, tiraram os animais do processo da moenda e botaram Sansão para girar careca e cego, sem forças e se arrastando, sem forças, com todo mundo rindo, com todo mundo zombando, com todo mundo blasfemando do Deus de Sansão. Mesmo assim, Sansão continuou girando aquela moenda. E quando Sansão continua girando aquela moenda, aquilo era um ato profético, porque ele estava sendo processado por Deus. A Bíblia diz que sem Sansão sentir e sem os filisteus perceberem, o cabelo dele voltou a crescer de novo. Só 3 pessoas. Deus está fazendo o seu cabelo crescer de novo e você não está sentindo. Deus está fazendo o seu cabelo crescer de novo, e as pessoas ao seu redor também não estão vendo, também não estão percebendo. Não importa se estão percebendo, se você não está sentindo, o que importa é que Deus está fazendo. A Bíblia diz que a obra que Deus fez naquele dia através de Sansão na vida dele foi maior de uma só vez do que de toda a sua história. Às vezes eu pergunto para Deus, por que Ele permite amontoar tanto filisteu na minha vida? Você também já deve ter feito essa pergunta. Por que o Senhor permite tanto filisteu zombar, tantos filisteus rirem? E o que Deus me disse, eu vou lhe dizer. Deus deixou juntar tudo de uma vez, para de uma vez só também fazer eles desaparecer da sua vida. E vai receber quem acredita, porque eu estou pregando em parábolas. A glória da segunda será maior do que a da primeira. Tem alguém que está entendendo e compreendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Por gentileza, abre a sua boca e glorifica a Deus. Tudo na vida vai girar para se encontrar de novo. Eu moro aqui em São José, eu estava vindo para cá, aí eu botei assim no GPS, o GPS me deu 2 opções. A primeira via Dutra, a segunda Ayrton Senna, para vir para cá. Eu percebi que as 2 vias partiam do mesmo ponto, fazia isso, ó, e se encontrava aqui de novo. Eu tinha a opção, a escolha de poder vir em qualquer uma das 2. E aí eu vim pensando justamente sobre isso. Eu vim pensando que as coisas da nossa vida também é assim. Já entendeu, né, Paulo? Essa mente brilhante. Porque quando eu olho para Jacó e Esaú, depois da briga deles, 28 anos depois, nenhum precisava do outro. Um foi para Ayrton Senna e outro foi para Dutra.
Ló e Abraão, Jesus e Clopas no caminho de Emaús, Jesus e Pedro. Do ponto de partida, na ruptura, na divisão, na contenda, na desavença, no desajuste. E muitas vezes é proposital, porque os dois juntos não vão exercer, não vão dar o resultado, se um for pela Ayrton Senna, outro pela Dutra. Mas em dado algum momento da vida, será necessário, com tudo que a vida gira, lá na frente se encontrar de novo. E a questão, senhoras e senhores, não é quem está certo ou errado. Para Deus não interessa quem está certo ou quem está errado. Para Deus interessa o gesto. Porque tem fase da nossa vida que só vai começar depois que a gente zerar a outra. Como eu não vim aqui também só para ouvir o Paulo, também vim aqui para lhe dizer isso. Existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser zeradas. E para zerar a gente vai ter que se encontrar de novo. Então já prepara o seu coração para se encontrar com aquela pessoa. Já se prepara para se encontrar de novo com aquela desavença que te faz tremer. Porque a conta não foi fechada, aquilo não foi zerado, aquilo não foi resolvido, ficou muito mal resolvido. As coisas não ficaram claras, o ponto final não foi dado. Lembra do que Paulo disse aqui? Deixaram a vírgula e abandonaram o texto. Jesus está lhe dizendo: não, essa história tem que ser colocada um ponto final nela. Eu estou lhe dizendo que o mundo vai girar, que fases virão, mas que você vai precisar acertar algumas coisas que ficaram para trás, mal resolvidas. Ainda esse ano. Ainda esse ano. A gente acreditou muito tempo nessa história de um Deus de vingança. A gente já cantou muito isso. E pisaram em nós, e agora é a gente que vai pisar. Eu nunca vi Jesus falar isso. O que eu vi Jesus falar, na verdade, foi algo que vai além da religião. Porque a religião tem as suas regras, né? Quem é religioso só consegue transitar no templo. Ele não consegue sair daquele quadrilátero, daquela linguagem. E Jesus era um judeu, rabino, marginal. Marginal. Que ele era rabino, mas ele nem se vestia como rabino. Ele era rabino, mas ele nem pregava como rabino. Jesus tem uma coisa que a gente precisa ter também. Ele sabia lidar no templo, mas ele também sabia o caminho de lá onde estavam as prostitutas, os cobradores de impostos, os plebeus, lá onde estava o povo. A gente aqui nesse quadrilátero fica achando que está abafando, né? Está quebrando tudo. Mas a gente só sabe só aqui dentro mesmo. Essa vidinha é essa caixote, essa lata de sardinha. E eu já falei para Deus, eu não quero ser religioso. Eu prefiro ser um marginal. E que vão falar ou deixar de falar, eu estou nem aí, irmão. Estou nem aí para o que vão dizer. Mas a gente tem que achar um caminho para chegar onde os religiosos não vão. Eu estava pensando sobre isso.
ou pela Dutra ou pela Ayrton Senna, em algum momento eu teria que chegar aqui. E olhe bem, Esaú jurou que ia matar Jacó. 28 anos se passaram, os dois tiveram a sua vida, sua família, suas riquezas, sua história, e nem precisavam se encontrar. Mas lá na frente Deus diz: agora chegou a hora do acerto. Agora chegou a hora de tirar esse tropeço. E a iniciativa não importa se você está certo ou errado, a iniciativa tem que ser sua. Ah, pastor, mas essa pessoa me magoou muito. A gente fica aí acreditando nessas vinganças. A religião diz: se alguém te chamar para andar uma légua, anda. Alguém diz: vamos comigo ali andar uma légua, você vai e anda. E aí já está bom demais, cumpriu a religião. Jesus diz: eu porém vos digo, se alguém te chamar para andar uma, anda duas. A religião diz: se alguém te der um tapa na cara, não reaja. Se você não reagir, já é top, hein? Já tem que ser reverenciado se não reagir. Jesus disse: eu porém vos digo, se alguém te der um tapa, oferece outra face. Ele explica por quê? Porque se a vossa justiça não for maior do que a dos religiosos, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. É sério o negócio. Aí você bate o pé e diz: se ela quiser, ela que me procure. Foi ele que me traiu. Se ele quiser, ele que se ajoelhe e peça perdão. Ei, desculpa. Ninguém trai sozinho. No relacionamento, são duas pessoas. Eu não acredito em alguém que chega e diz: minha mulher não prestava, meu marido não prestava. Peraí, tem alguma coisa errada. Aprende o que eu vou lhe dizer. Vitória se compartilha, derrota se assume. Quando você tiver uma vitória, você sobe e diz: essa vitória não é só minha, é de todos nós. Quando você tiver uma vergonha, você diz: essa vergonha não é de vocês, é só minha. Aí Deus vai te honrar na terra. Quem jurou quem de morte? Quem mandou o outro sumir? Não foi Esaú? Não importa quem está certo, Jacó tomou iniciativa: vou me reconciliar com meu irmão. E outra, quando viu Esaú, sabia que Esaú ia matar ele, se prostrou 7 vezes, símbolo de humildade. Quando ele se humilhou diante do irmão, o irmão não resistiu, porque humildade quebra qualquer coração. Humildade arrebenta qualquer coração, pode ser de pedra, de aço, seja lá do que for. Se vir na humildade, leva. E aí, Esaú correu, pendurou no pescoço de Jacó e o beijou, e o saudou e disse: você é meu irmão. Não tem motivo da gente viver assim. Aquele câncer, aquela ferida foi sarada. Eu não quero adicionar a mensagem maravilhosa que eu vi aqui, mas todos nós temos uma Emaús na vida. E Emaús é o lugar do encontro, do retorno, do acerto. É isso que Deus quer de nós. Hoje, Deus preparou esse Emaús aqui. E quantas voltas o mundo deu desde o último Gideão até agora. E a gente deu volta, caiu aqui de novo. Porque esse lugar que Deus marcou para a gente se encontrar é o lugar de passar régua, de fechar conta, de virar página, de pôr ponto final, de deixar as coisas que não ficaram claras. Você me entendeu? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Boa viagem, pastor Paulo. Deus te leve em segurança. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por essa oportunidade única de estar aqui na sua presença. Cada um toma um caminho diferente, cada um segue um caminho diferente, mas no final a gente vai ter que encarar a realidade de se limpar, de se acertar. Então quero nessa noite pedir
a estes filhos que estão aqui desde de manhã, desde quando começou esse congresso. Que o Senhor os faça refletir e pensar que melhor do que pular, rodar, sapatear, que isso é muito bom, cantar, pregar, que isso é muito bom, mas melhor do que tudo isso é se parecer contigo. E nós queremos nascer de novo, ser uma nova criatura e ter uma atitude de alguém que se parece contigo. Assim seremos reconhecidos como seus discípulos. Abençoa a vida de cada um destes servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus.